Bem-vindos aos que estão chegando agora. Estamos iniciando aqui o nosso curso de extensão e lembrando que o vídeo vai ficar salvo para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, tá? Quanto aos conteúdos que nós iremos tratar hoje. Eu separei alguns assuntos aqui para a gente poder discutir, apesar do nosso tempo ser um pouco escasso, mas eu quero trazer alguns pontos que talvez a gente não vai esgotar hoje, a gente vai trazer no próximo encontro, talvez até, quem sabe, a gente continua, né, promovendo os nossos encontros, se vocês tiverem interesse. Para quem está chegando agora, eu criei uma turma lá no Classroom, então no Google Classroom, e deixei o código da turma aqui no chat, então procurem aqui no chat, que tem o código da turma para vocês terem acesso, que lá eu vou compartilhar material, vou deixar disponibilizado o nosso vídeo de aula, e se possível, se todos aderirem, eu vou contabilizar a presença também por lá. Eu já deixei uma atividade, uma pergunta para vocês responderem no nosso encontro de hoje, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom visualizar, né? Já que nós estamos aqui remotamente, né? Ter a presença de vocês aqui comigo, ainda que de forma virtual, mas é muito bom verificar que vocês estão interessados aqui em ter um pouquinho mais de conhecimento. É sempre um aprendizado, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, talvez, né? É sempre uma troca de experiências, e é muito bom ter esse contato com vocês, ainda que o nosso tempo seja pouco, tá? O nosso curso de extensão tem como principal foco, e daí o título, temas atuais de direito processual civil. E, assim, infelizmente, dada a situação de pandemia, não tem como deixar de falar de situações que estão acontecendo justamente nessa época de Covid, nesse período em que a gente precisa praticar o isolamento, do distanciamento social. Então, é claro que, como já disse no curso passado, né, no nosso encontro passado, a gente vai passar por novidades legislativas, então tudo vem caminhando para tentar se adaptar a essa nova realidade, que foi uma situação que pegou todo mundo, não digo de surpresa, né? É uma realidade que o mundo inteiro está vivenciando, então não é algo que vai forçar os nossos legisladores a promover alterações legislativas, e por isso a gente precisa começar a discutir, começar a pensar a respeito, e, assim, pelo que vem acompanhando, pelo que estou vendo no dia a dia, vem surgindo cada situações que a gente não para analisar e não para se atentar. Então, é necessário que as coisas aconteçam para a gente começar a pensar e imaginar como nós iremos lidar com isso. Então, é muito válido a gente poder discutir, até vocês também, né, quem sabe, nos permitirem novas ideias e novos contextos, para a gente poder tratar, discutir cientificamente, né? Então, acho que a graduação, ela acaba estimulando esse processo para a gente poder discutir, para a gente poder tentar fortalecer um pouco mais as nossas ideias. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, para a gente começar a nossa discussão, ainda tem gente chegando, então o pessoal vai se acomodando aqui, né, no nosso bate-papo. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, quiserem questionar, então fica aqui à disposição de vocês, tanto na transmissão, quanto nos nossos grupos, portal do aluno, e-mail, então eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser dia 28, então na próxima quinta-feira, tá? Não tem problema, a gente também está começando agora, tá? A gente vai começar a falar agora, e o primeiro tema que eu vou falar para vocês, e aí tem a ver com o direito processual civil, que é o nosso carro-chefe do curso de extensão, porém, a gente também tem que discutir
não deixa de relacionar direito material com direito processual. E aí me chamou a atenção um tema que vem sido discutido dentre os doutrinadores de direito civil e direito processual civil. Não sei se vocês têm conhecimento, talvez o pessoal que está aí no 4º ano, o pessoal que está aí no 5º ano, né, já que a gente está abrangendo alunos aqui desde o 1º ano, então, talvez o meu discurso aqui vai ser um pouco mais simplificado, mas vocês que estão aí já finalizando, já ouviram falar sobre divórcio pós-morte? Já ouviram essa expressão? É possível promover um divórcio pós-morte? Começou-se a discutir esse ponto, pessoal. Sim, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, tá? Talvez o divórcio seja algo comum da gente escutar no nosso dia a dia, né? Então, ontem mesmo estava discutindo com vocês, pessoal lá do 5º ano, a respeito das modalidades de divórcio consensual, né? E o tema vem bem a casar aqui com o nosso encontro. É claro que eu deixei para falar isso hoje, né? De propósito, para não estragar a proposta aqui do nosso curso, né? Mas o que seria um divórcio pós-morte? Divórcio a gente já sabe, já compreende, né? Se antes existe a figura do divórcio litigioso, que é quando o casal quer romper com os laços do matrimônio, que é o que a gente chama de dissolver a sociedade conjugal ou matrimonial, a depender do doutrinador, né? Se a gente pega a Maria Helena Diniz, a gente pega o Washington de Barros Monteiro, ou até mesmo o Pablo Pamplona, né, dentre outros autores, eles vão modificar um pouco a nomenclatura, mas a gente vai compreender que é o quê? É o fim do casamento, né? Por fim ao casamento. E aí vem a emenda, né, para quem não tem ainda conhecimento dentro do direito de família, vem uma emenda constitucional 66 de 2010, que extinguiu a modalidade de separação judicial. E o que a gente entendia até 2010? Então, percebam que o direito vem caminhando, né? Código Civil lá de 16, depois Código Civil de 2002, Código de Processo Civil lá de 76, 73, tá? Só um minutinho que eu tô vendo aqui. Tá, deixa eu só passar o link pro pessoal que não está conseguindo acesso. Pronto. Lá com a emenda constitucional 66 de 2010, pôs fim à separação judicial. E o que seria isso, pessoal? Para quem nunca viu, ou nunca viu, nem ouviu falar, talvez seus avós mais antigos, né? Antes, quando você se casava e queria romper com os laços do matrimônio, primeiramente, no contexto mais histórico, não podia se divorciar. Então, não podia acontecer a figura do chamado desquite. Então, não poderia se separar. Posteriormente, com o caminhar das transformações sociais, culturais, houve uma pressão legislativa para que o divórcio acontecesse. Mas numa tentativa até mesmo de frear a ocorrência do divórcio, para que o casamento fosse mantido, colocou, eu costumo dizer, né, um obstáculo entre o casamento e o divórcio, que é o instituto da separação. Então, o sujeito separava-se, e aí dava-se um prazo, né, a discussão de 2 anos, 1 ano, para depois ingressar com a medida de divórcio. Então, a ideia era que os casais possivelmente se reconciliassem nesse meio tempo entre separação e divórcio. E ainda existiam outros critérios, critério objetivo, critério subjetivo. Então, levava-se em conta o tempo, né, período de 1 ano, 2 anos, para promover o divórcio integral ou separação para depois do divórcio, e ainda o critério subjetivo. Então, houve um tempo que se analisava a culpa do sujeito. Então, se o sujeito não preenchia, o que eu bato bastante na tecla, né, do artigo 1566 do Código Civil, que vai tratar sobre os deveres do casamento, então, se um dos cônjuges não cumprisse com o que estava ali previsto, via de regra, casamento poderia se colocar fim ao casamento.
mas a ideia sempre foi, né, e aqui, seja dos civilistas, seja dos processualistas, de manter os laços do matrimônio, de manter essa ocorrência do liame matrimonial. Só que, com a emenda 66 de 2010, a ideia é que os critérios objetivos e subjetivos caíram por terra. A separação continua existindo? Continua, mas ela se torna uma opção entre os cônjuges. Então, não há mais aquela obrigatoriedade de se passar pela etapa da separação para depois se socorrer do divórcio. O casal já pode automaticamente, né, já que não tem critério de tempo, casou num dia, separa no outro, né, quase que separa no mesmo dia. Então, há essa possibilidade, já não existe mais esse critério de tempo. Então, quando o assunto hoje é falado de divórcio, a gente já entende que não se discute mais quem traiu ou quem não traiu, quem deu culpa ou quem não deu culpa, né? Já não se discute mais esse critério de tempo, uma vez que não há mais a possibilidade de manter mais a convivência com uma sociedade conjugal, matrimonial, há a possibilidade de um dos cônjuges pretender o divórcio. Então, iniciar com o procedimento de divórcio. E aí a gente tem as etapas lá no processo civil, que o procedimento pode ser litigioso, e aí pode ser consensual. Se for litigioso, a gente vai entender como de jurisdição contenciosa, né? Jurisdição especial contenciosa. Se for consensual, a gente vai entender lá dentro da jurisdição voluntária, e até mesmo de extrajudicial, pensando que se for todo mundo tiver de acordo, se não tiver filhos incapazes, se tiverem de acordo quanto à partilha dos bens, por exemplo, pode ser resolvido no próprio cartório de registro de pessoas, né? Não há necessidade de se socorrer do judiciário, desde que eles vão custear com o processo. Então, quanto à situação divórcio, até aí a gente até que conseguiu compreender a sua existência, a sua ocorrência, as etapas de processo, né? Lembrando que o Código de Processo Civil, agora puxando aqui para o lado processual, ele dá um viés de ainda tentativa de resgate do matrimônio, porque ele estimula a audiência de conciliação. Eu disse a vocês que pelo artigo 696 lá do CPC, a ideia é que nem a contrafé seja entregue para a parte contrária, para que ela não tome um conhecimento logo de cara do que se está querendo judicialmente. Então, a ideia de frear, a ideia de tentar reestimular aquele matrimônio, aquele casamento, apesar dele poder ser dissolvido. Mas aí, pessoal, vamos analisar o seguinte, eu falei lá no começo, divórcio pós-morte. E aí vocês vão entender, professora, divórcio, tudo bem, eu entendi. Mas pós-morte, do latim, né, post-mortem, pós-morte, pode acontecer um divórcio depois que a pessoa faleceu? Dissolução pós-morte? Pode acontecer? É isso que vem se discutindo. Porque vamos pensar, se eu já não dou, se a questão dos critérios objetivo e subjetivo, que poderiam dar fim à sociedade conjugal, né, matrimonial, já não é mais levado em consideração depois da emenda constitucional 66 de 2010, e aí pensando, né, já 10 anos se passaram desde que isso aconteceu, hoje já existe projeto de lei, inclusive, estou até com ele aberto aqui, ó, projeto de lei 3.000, quem quiser anotar aí, ó, projeto de lei 3.457 de 2019, que trata sobre o chamado divórcio impositivo. O que seria isso, pessoal? Esse projeto, ele vem assim, levar a gente à compreensão de que, na verdade, basta um dos cônjuges querer a solução para que ele aconteça. Então, hoje o nosso ordenamento jurídico, se a gente for analisar, a gente vai parar para raciocinar e ter a compreensão. Tá, só um minutinho. Ó, projeto de lei 3.459 de 2009. Vou colocar aqui no chat para vocês, para facilitar.
Aí, tá aí no chat, tá? Projeto de Lei 3.457 de 2019, que vai falar sobre o divórcio impositivo, tá? Vou disponibilizar a gravação também, tá? Pessoal, se basta um dos cônjuges falar, não quero mais, acabou? Por que que a gente tem que movimentar o judiciário para o casamento se dissolver? É essa a indagação que eles estão começando a fazer agora. E aí a gente está falando de pessoa viva, tá? Então, percebam que eu estou falando de duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando de um projeto de lei que já está prevendo a questão do por que movimentar, por que ter processo, por que postular, apresentar o meu direito de ação, divórcio, se basta agora, depois da emenda de 2010, para eu apresentar o divórcio. E por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar aqui, ó. Se o sujeito se divorcia, então, se o sujeito se divorcia, vamos pensar em tempo, etapas de processo, consegue se divorciar, qual é a situação de partilha de bens? Dependendo do regime de casamento, não há divisão dos bens, a partilha dos bens, a questão da guarda dos filhos, e aí tudo, a questão de pensão. Mas se eu for pensar para fins de direito sucessório, e aí partindo aqui para o raciocínio da situação pós-morte, se esse sujeito não consegue se divorciar em tempo e falece, ele não vai ser divorciado. Vai acontecer o quê? Vai se tornar viúvo, vai se tornar viúva. E aí os efeitos da partilha, os efeitos para fim de inventário, vão acontecer, porque foi mantido o vínculo. Ele não é rompido. Olha só o que a gente começou a pensar. Né? Acho que demorou até um pouquinho para a gente começar a pensar nesses pontos, nesses aspectos. Né? Porque percebam o seguinte, se a gente ingressou com processo de divórcio, tudo bem, a gente está ali manifestando o nosso interesse, né? Livre manifestação da vontade. Quando você é quem postula, quando você é requerente da ação, você está postulando o seu direito de divorciar. Ali você está manifestando a sua, né, a livre, espontânea vontade de dissolver o casamento. Mas só isso basta para o divórcio acontecer? Se a gente pensar em etapas de processo, a parte contrária não vai ter que ser citada, não vai ter que manifestar, né, a sua livre manifestação da dissolução. E se no meio do caminho do processo a pessoa falece antes mesmo de provocar a manifestação do divórcio? Porque se a gente está do lado do autor, tudo bem. Ele está manifestando o interesse dele de divorciar. E aí eu já estou pensando assim, impossível prova de comprovação que o sujeito queria se divorciar. Mas como que vai ficar a situação daquele que não conseguiu exprimir a sua vontade de se divorciar e falece? Estão começando estão conseguindo captar meu raciocínio? Me avisa aqui no chat, vocês estão conseguindo lidar com o raciocínio? É pressão? Não é? Então. Como que a gente vai resolver isso daí? Fica complicado. Porque se o sujeito não conseguiu manifestar sua vontade, olha, né? Quero me divorciar. Qual que é a consequência do processo? E aí eu estou falando processo de divórcio. O que o juiz vai ter que fazer? Não houve perda do objeto aqui? Né? A questão do interesse. Se eu queria promover o divórcio, agora eu já não consigo mais. A possibilidade de eu conseguir o divórcio é rompido porque a pessoa do outro lado faleceu. E se a pessoa do outro lado faleceu, o juiz é obrigado a extinguir o processo sem resolução de mérito. E aí você, em vez de divorciar, vai ser viúvo. E vai sofrer todas as consequências de um procedimento de inventário e não de divórcio. E a gente tá. E aí aqui eu estou imaginando um casal bom, né? Um casal que tem bens,
Mas vou colocar mais um ponto na ferida, na pimenta. Vou colocar mais fogo na coisa. Se eles têm dívidas, e se eu divorcio, reparte as dívidas, às vezes cada um arca com a sua. Se o sujeito falece, né? Se não tem bem entendido, né? E se o sujeito falece? As dívidas vão responder até o limite da herança. E se eu tenho um regime de comunhão universal? Estão vendo o dilema? Eu venho aqui para complicar, né? Eu trago mais perguntas do que respostas hoje. Porque são situações que a gente ainda está caminhando. Tá? Inclusive porque ainda eu vou pôr mais lenha na fogueira. Teve julgado esse ano, o ano passado, cadê? Eu queria achar. Agora eu não vou achar mais, acho que eu fechei aqui a página. Mas foi uma decisão, salvo engano, de Santa Catarina, em que o juiz, liminarmente, decretou o divórcio do casal, logo na liminar, porque ele entendeu que bastava a manifestação ali no pedido liminar da petição inicial de divórcio, para que o casamento acontecesse. Talvez seja essa uma alternativa? Seja essa uma alternativa. Até trabalhando aqui com o contexto do divórcio impositivo. A gente vai conseguir forçar outra pessoa a manter o casamento com a outra só porque um discorda? A gente sabe que não é essa a nossa realidade hoje. Né? Hoje a gente já não consegue mais manter. Se um dos cônjuges não quer, não ficam mais. Então, a gente visualiza a figura do juiz nesse aspecto do divórcio, para aquele que postula, talvez muito claro. A dificuldade que nós encontramos aqui na nossa linha processual é quanto à outra parte. Porque, às vezes, esse processo ainda não aconteceu. É antes de processo. Se antes de apresentar processo, a pessoa falece, mas estava ali numa discussão, numa briga, se vai divorciar, se não vai divorciar, aí que está o problema. Porque se a gente pensasse, os sucessores terão direito de ingressar com a ação, considerados ali uma legitimidade extraordinária para ser substituto processual, não é um direito personalíssimo aqui, a questão da manifestação de vontade para o casamento? E para a sua dissolução? Então, pessoal, infelizmente eu não tenho uma resposta propriamente agora. Tá? Temas atuais de direito processual civil. A gente ainda caminha numa resolução. Via de regra, o que vem sendo feito? O processo vem sendo extinto, sem resolução de mérito. E aí você passa da condição de possível divorciado para uma posição de viuvez. E aí, alguns autores defendem, o Pamplona mesmo defende, tá? Estava buscando uma doutrina dele, e o Leandro, agora não me lembro o sobrenome, depois eu encaminho para vocês, tem um artigo publicado do Leandro, nesse sentido, de que talvez uma alternativa para os processos que estão em andamento, em trâmite, era carregar, já que aquele que postula já apresentou a sua livre manifestação de vontade que quer divorciar, porque ele está postulando. Em contrapartida da outra parte, né, dá seguimento com os seus sucessores. Né? Às vezes, alguma prova documental que consiga auxiliar na comprovação de como ele colocaria a questão da partilha dos bens, porque aqui a gente está repercutindo em patrimônio, né? Não é simplesmente, o divórcio, né? Bem seria se fosse apenas o divórcio, a repercussão é muito mais profunda,
porque repercute em patrimônio. E como ficaria a partilha? Porque ele já não está mais vivo para questionar a partilha dos bens. E aí a gente passa por uma análise, por exemplo, de um regime de comunhão parcial, em que pode ser que seja reivindicado se era anterior ao casamento ou se era posterior ao casamento. Né? Se contribuiu ali no momento de quando estavam juntos. Então, percebam que a gente tem essa discussão ainda, tá? E aí, digo, será dos próximos capítulos. Em termos processuais, a gente ainda está resolvendo sem extinção do mérito, sem julgar o mérito, sem promover o divórcio. O que, né, aqui vem no embate, porque, pelo menos ao meu ver, e aí vai a minha opinião pessoal, que se o sujeito, ao postular, manifestou interesse de divórcio e é ele que falece, nada mais justo do que o juiz decretar o divórcio, porque já era a manifestação de vontade dele. Né? Foi ele que deu o pontapé inicial para o processo. O dilema fica quando a gente não discutia ainda, né? Não ingressou com a ação de divórcio antes do falecimento. Então, será dos próximos capítulos. Né? Talvez seja isso que aconteceu com o Gugu, né? Talvez ele poderia ter feito um procedimento de divórcio, ou manifestado o interesse de divórcio antes de falecer. Talvez não estaria nesse dilema todo, né? Que a gente está questionando aqui os critérios de possível herança, tá? E aí, apenas um exemplo, para vocês ficarem aqui com a pulga aqui, né? Com a pontinho de interrogação aqui, né? E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês hoje, tá? Um outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, tá? E até porque a gente, né, o tempo voa quando a gente está junto, é ainda sobre a resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, né? Não é o Leandro Valadares, é um outro Leandro. O sobrenome dele é com C, não é Canone, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu lembro, passo para vocês. É porque quando a gente fala que a gente não vai lembrar, a gente não lembra. Né? Eu devia ter falado que daqui a pouco eu lembro, que aí eu, né, volto na cabeça. Eu devia ter anotado. Mas eu prometo que eu passo para vocês, tá? Tem um artigo dele a respeito, foi publicado numa revista. Mas um outro ponto é ainda sobre a resolução 313. Eu falei da resolução 313 no nosso encontro passado, e eu preciso dizer a vocês que já tem a resolução 318, tá? Que foi a última que eu percebi aqui do Conselho Nacional de Justiça, para falar de como nós iremos resolver as situações aqui no período de pandemia, tá? Mas voltando aqui no 313, o que eu queria dar uma ênfase aqui para vocês é quanto aos seguintes aspectos. Ó, só um minutinho aqui, que eu já vou abrir aqui para vocês um ponto que julgo pertinente, para a gente poder fazer análise, tá? Não estou conseguindo abrir, mas vamos discutir aqui, ainda que eu não consiga abrir, tá? Vamos pensar o seguinte: nesse período de pandemia, ainda é oportunizado as situações de medidas urgentes, né? No artigo 3º, artigo 4º, tá? Fica garantida, por exemplo, né? Eu consegui aqui, peraí. Acho que agora sim. É aqui, ó. A gente está dentro do contexto da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, e no seu artigo 4º, tá? Está falando que no período de plantão extraordinário fica garantida a apreciação das seguintes matérias: habeas corpus e mandado de segurança, medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive
em âmbito dos juizados especiais, tá? Pessoal, raciocina aqui comigo. Medida liminar não é uma possibilidade de tutela? Então, aqui, eu não sei, ficou um pouco falho essa questão de antecipação de efeitos de tutela com medidas liminares. É claro que a gente vai trabalhar as medidas em específico, né? Tem algumas legislações específicas, mas pensando aqui na urgência, no caráter de urgência da demanda. Então, envolve não só as tutelas de natureza urgente, incidental, mas também aquelas de caráter cautelar. Então, talvez na hora que eles foram elaborar aqui o dispositivo, talvez deveria ter ficado melhor colocado o posicionamento de que as situações de tutela cautelar, né, se recorda, o pessoal que está estudando aí o quarto ano, não tem as tutelas antecedentes, antecipadas, né, as cautelares antecedentes, então, seria o caso aqui da gente poder trabalhar esses aspectos, né, também. Então, apesar de a gente estar trabalhando de forma remota, e é por isso que eu estou trazendo para vocês também as situações do 318 do Conselho Nacional de Justiça, que prorroga os prazos, né, a situação de pandemia, para o trabalho remoto até o dia 31 de maio, tá? Então, a gente tem esse mês ainda prorrogado, e há uma possibilidade de possível prorrogação ainda por um pouco mais de tempo. Leve em consideração que, apesar do trabalho remoto, essas situações de urgência têm que andar. Então, se existir uma situação, por exemplo, de que as partes terão que se encontrar presencialmente no fórum, isso vai ter que acontecer, tá? Isso vai ter que ser levado em consideração. E talvez na prática a gente tenha essa dificuldade, tá? Então, situações de urgência, sejam elas incidentais ou antecipadas, antecedentes, e aqui a gente trabalha situações de natureza cautelar, a antiga cautelar que a gente tinha, também devem acontecer, também entram dentro do pacote. Então, devem ser respeitadas, tá? E um outro ponto que eu preciso tratar com vocês é quanto às situações, e aí puxando um pouquinho mais processo civil, quanto a situações de execução, tá? E quando a gente fala em situações de execução e trabalha aqui dentro dos procedimentos, e aí eu volto aqui, a resolução 313, que vem acompanhando até as próximas resoluções, 314, 318, que vem prorrogando as situações de trabalho remoto, significa o quê? Que a gente está trabalhando de forma remota, praticamente em teletrabalho, situações de home office. Então, o pessoal do fórum está trabalhando. Tem pessoal aqui no grupo que está trabalhando. Não está? Está trabalhando. Mas está trabalhando de forma remota, não está lá presencialmente no fórum atuando, né? Porque a gente tem que compreender que essa situação causa risco. Mas isso não significa que os processos de execução não possam continuar acontecendo. Acontece que os advogados estão tendo que trabalhar um pouco mais nesse aspecto de estratégias de conseguir os meios de execução, de conseguir os meios de expropriação, tá? E aí, se a gente pega, vou até pegar aqui o vadimécum, lá no artigo que fala de intimação do executado, se a gente buscar lá, por exemplo, o 500, deixa eu abrir meu VAD aqui, no 515 do CPC, vem cá, querido, 515, que fala dos títulos, não é esse que eu queria. Eu quero aquele artigo que fala, chegando aqui ainda, que fala quanto à intimação. Então, que fala da modalidade do executado ser intimado. Então,
Quando o executado ele é intimado, ele pode ser intimado via publicação, diário oficial, e aí a figura do advogado, não é? Que a gente tem conhecimento. Deixa eu encerrar aqui isso, para eu voltar. A gente visualiza a situação de intimação pelo advogado, via diário oficial de justiça. Isso aí é tranquilo para a gente continuar trabalhando remotamente. E ainda tem as possíveis intimações desse executado, que pode acontecer via carta, pode acontecer via edital, pode acontecer via meio eletrônico. Então, a gente não precisa, é isso que eu estou querendo dizer, da figura, agora, nesse momento, do oficial de justiça trabalhando na possível intimação desse executado. Mas aqui trabalhando, por exemplo, as situações de cumprimento, independente se cumprimento de sentença ou execução, né? O oficial de justiça, via de regra, né? Não iria até a casa do executado para intimá-lo para possível pagamento, por exemplo, no prazo de 3 dias, sob pena de expropriação de seus bens. Não é isso que acontece? A gente está estudando procedimento de execução, né? Os processos de execução. Via de regra acontece isso. Só que agora com a situação de pandemia, dado o Covid, a gente já não consegue mais fazer com que o oficial de justiça, né, se arrisque voltando, né, ou até mesmo indo até o executado para promover a chamada expropriação, chamada penhora de bens. Então, os advogados aqui, o advogado exequente, vai ter que trabalhar um pouquinho mais para tentar outros meios de possível consecução dos seus créditos. Então, porque a figura do oficial de justiça acaba ficando limitada e restrita nesse aspecto. Então, é válido para o advogado exequente, pensando aqui no critério, buscar Bacen-Jude, né, buscar ofício para cartório, ofício para Detran, dentre outras modalidades, para tentar garantir a satisfação do seu direito, né, para tentar a garantia da satisfação do crédito aqui, porque apesar de a gente estar nessa situação remota, a gente não pode considerar que o processo está parado, que o processo está estagnado, inclusive porque os prazos voltaram a partir do dia 4, né, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque quem é de São Paulo está encontrando outro episódio, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul ainda não aderiu, mas estou pensando aqui, não só a questão do interior de São Paulo, questão de capital. Pessoal, vocês estão vivenciando essa semana. São Paulo está num esquema de feriado. Como que estão os prazos lá? Eu não estou querendo nem pensar como que está a situação de prazos, né? Porque até então a resolução 318 está dizendo que se for implantado, se for decretado lockdown no município, no estado, vai ocorrer o quê? Os prazos vão ficar suspensos, mas eles só vão ficar suspensos se ocorrer a situação de lockdown. É isso que está dizendo lá na resolução 318, tá? Quem está acompanhando aí, trabalhando no fórum, me ajuda, me corrige se estiver errada, mas é essa a situação, se não teve nova atualização, tá? Mas, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, os processos ainda estão caminhando. E se estão caminhando, o executado tem que cumprir, né, ou apresentar sua impugnação, ou apresentar os embargos, e de contrapartida, o exequente também tem que buscar meios de possível expropriação. E aí a gente vê aqui que a figura do oficial de justiça vai ficar prejudicada, a gente não vai poder mais contar com ele, vai ter que buscar novas alternativas. E aí eu gostaria de puxar aqui, não sei se vocês têm conhecimento, mas a possibilidade de fazer arresto online. Professora, como que funcionaria arresto online? Porque até então, né, quem está estudando sobre execução, visualiza a figura do arresto, né, e aí a gente visualiza, o que seria esse arresto, professora? Não estou entendendo. É quando o oficial de justiça, na tentativa de intimar o executado, não encontra. Mas, apesar de não encontrar, ele já consegue averiguar possíveis bens para realizar a penhora. Não é isso que acontece? Sim, por meio do arresto. Só que agora a gente não tem, entre aspas, né,
a figura atuante do oficial de justiça indo até a casa da pessoa na tentativa de possível expropriação de bens. Então, uma alternativa seria a busca pelo arresto online. Então, o exequente pode fazer um pedido no sentido de angariar, e aí a gente abre até a possibilidade para a gente chama Bassen, né, do Bassen Jude, mas não com a ideia de expropriação, mas para assegurar essa situação pré-penhora, que ela pré-aconteça. Então, há essa alternativa, tá? E aí, passando, não sei se vocês sabiam, mas trazendo essa novidade agora, tá? Da possibilidade de arresto online, disso acontecer de forma online, tá? E aí vocês estão falando, professor, você está falando muito de exequente, o executado, como que fica nessa situação? Porque já não basta a situação de pandemia, ele já não sabe se vai ter dinheiro no final do mês, e ainda vai sofrer o processo de execução, o processo de execução ainda continua? Sim, pessoal, infelizmente o processo de execução continua. Então, os prazos não ficam suspensos, e ainda que os prazos fiquem suspensos, o dever de pagamento ainda continua. A gente até estava discutindo isso no encontro passado. As questões dos prazos processuais, os prazos que consideram-se processuais, os materiais e aqueles de natureza híbrida. Né? Então, aqui, visualizando que o pagamento é um encargo da parte, não é do advogado. Então, o sujeito tem a obrigação de pagar. Então, ele tem que pagar. E se ele não paga, tá? Aí jogando aqui uma alternativa para fins processuais do executado, é tentar, né, substituir a penhora por outros meios de garantia. Então, algumas instituições bancárias estão promovendo até formas de seguro, né, bancário, seguro da própria conta, como seria uma forma de fiança. Então, seria uma forma de garantia para esse executado, como meio de possível cumprimento, adimplemento das dívidas. E aqui eu estou falando de executado, e talvez vocês estejam compreendendo executado pessoa física, mas vamos imaginar uma empresa que já está sofrendo todas as consequências da situação de pandemia e que está sofrendo processo de execução ou sofrendo processo judicial. Então, a busca por possível expropriação e por possível consecução dos créditos pelo credor vai afundá-lo ainda mais, né? Vai possivelmente quase que promover ele fechar as portas, porque ele não vai conseguir se manter no mercado. Então, advogados dos executados têm que tentar trabalhar a questão da pandemia pensando nesses aspectos processuais, de que vai poder se valer de outros meios, e até justificando a situação de pandemia, como forma de possível, de amenizar situações de expropriação, tá? Para poder não levar bens para possível leilão, porque senão ele vai acontecer, vai continuar acontecendo, tá? O processo segue, o processo continua caminhando, tá? Uma outra situação, que aí eu deixo aqui, né, um ponto que talvez para a gente é tão tranquilo e não vai ter validade mais agora nesse período de pandemia, e a gente vai ter que pensar em outras alternativas, e aí vocês me ajudem aqui, raciocinem comigo, outras medidas que sejam eficientes, para poder forçar o devedor a cumprir, que a gente aplicava das chamadas medidas atípicas, né? Alguém se recorda das chamadas medidas atípicas, lá do artigo 109 do Código de Processo Civil? Então, o juiz, como forma de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, da execução, o que ele se valia? Ele suspendia CNH, ele suspendia passaporte. Aí eu pergunto a vocês, como que a gente vai suspender passaporte se hoje os aviões não estão nem decolando mais por conta da situação de pandemia? Como é que a gente vai suspender CNH se nem sair de casa a gente está podendo? Qual é a efetividade dessa medida coercitiva? Me respondam. Não é? Já não tem mais tanta valia. Então, a gente, claro que sai um pouco fora, porque a gente está falando de medidas atípicas e não das medidas típicas, que seriam propriamente as medidas de expropriação, que a gente já conhece. Mas qual a forma da gente conseguir forçar a execução ao seu cumprimento?
Se a gente não tem mais nem como se valer dessas medidas atípicas que não tem mais eficácia. Aí algum poderia me perguntar, né? Pelo menos me veio isso na cabeça. Talvez a nossa modalidade agora vai ser restringir o uso da internet, como forma de coerção, né? Mas aí vem uma nova discussão dos doutrinadores, e que eu estou acompanhando. Eu quero ver qual que vai ser a cena dos próximos capítulos. Porque eles estão discutindo se o serviço de internet seria um serviço essencial ou não. Olha a discussão que a gente já está começando a ter. Porque nesse período de pandemia, quase que está sendo praticamente essencial a gente sobreviver se não tiver internet. E aí, se o executado não cumpriu com o combinado, pode o juiz forçar a restrição da internet do sujeito? Porque aí o sujeito vai ficar sem condições. Aí ele vai ter que se mexer para cumprimento. Mas nada ainda em concreto, pessoal. Há muita discussão, está bem polêmica essas situações, inclusive de se considerar serviço de internet essencial ou não, tá? Inclusive, no final de semana mesmo, eu estava assistindo uma das lives, né, de discussões, e eles estavam discutindo que o devedor pode deixar de pagar, por exemplo, aluguel, porque ele vai poder fazer uma negociação, um combinado lá com o locador, né? As situações de mediação vêm acontecendo de uma forma mais eficiente, né? Não eficiente, mas elas vêm acontecendo com maior frequência, né? Entre os contratos e tudo mais. Então, pode deixar de pagar o aluguel, pode deixar de pagar outras situações, mas não deixa de pagar a internet, porque a internet é essencial para qualquer pessoa hoje em dia, né? Para se manter o mínimo de sociabilidade, né, de mínimo de informação possível. Então, a internet seria um serviço essencial. Então, é o que a gente está tentando compreender. Pelo menos nesse período, me aparenta ser essencial, né, pelo menos por enquanto, tá? Mas seriam esses os pontos que a gente ainda está discutindo, né, se seria viável ou se a gente poderia valer para um outro episódio. Que, por exemplo, o devedor de alimentos. O devedor de alimentos, inclusive, notícia triste, né? Vocês viram agora, justamente, quem estava falando? Darlan Barroso, quem segue Darlan Barroso, fez uma matéria, um texto, que eu achei super pertinente e muito triste ao mesmo tempo, porque justamente no dia 19 de maio, né, foi colocado. Lembram que eu tinha dito para vocês sobre o projeto de lei 1179 de 2020, e justamente no dia que faleceram 1.179 pessoas. Então, coincidência ou não, né, esse projeto de lei segue ainda aprovado aqui, né, vem marcado aqui, né, teve a tramitação concluída, né, e agora segue para a sanção presidencial, mas é triste essa realidade, mas ela vem implantar esse período de pandemia, tratar sobre aquelas situações que eu ainda quero discutir com vocês, questão de condomínio, a gente já discutiu algumas coisas, como prescrição, mas ela foi aprovada, e é triste a gente falar que nesse projeto de lei trata a questão do devedor de alimentos e coloca ele numa prisão domiciliar. E aí, né, aqueles típicos memes que a gente está vendo no nosso dia a dia, né? Eu vou ser preso, mas se eu for preso, eu vou ser mandado para casa, porque eu não posso ficar preso no presídio, mas aí eu tenho que ficar preso em casa, sendo que em casa eu já tinha que ficar preso. Então, qual a eficácia? Né? Porque quem trabalha em regime, né, quem está trabalhando com serviço essencial, que está tendo que sair de casa, não está vivendo vamos falar entre aspas, não deixa de ser uma prisão domiciliar. Né? A gente está vivendo, entre aspas, uma prisão domiciliar. Então, a gente pode dizer que era tudo que o devedor de alimentos queria, ficar em casa, né? Vai surtir algum efeito se todos nós já estamos em casa? Então,
é uma outra alternativa a se pensar. E aí me ajudem aqui no raciocínio de como a gente resolve isso juridicamente, né? Porque, pelo menos com a aprovação do projeto de lei 1179 de 2020, o devedor de alimentos, uma vez se não pagou, né, até 3 meses, ele vai ficar preso, porém não mais no regime como a gente tem lá no 528 do CPC. Ele vai ficar preso no regime domiciliar. E aí, qual é a efetividade que a gente tem da medida? Porque tanto se discutiu para ele continuar preso, não é? Extinguiu todas as modalidades de prisão, a única prisão civil que restou foi a dele, e aí a gente trabalhar com esse critério. Então, perceba o quê? A gente vai ter que ter mudança, e essas mudanças ainda estão precisando de muita discussão, né? A gente ainda está tentando lidar com essas novas situações que vão surgir e até que momento elas irão acontecer. Então, é um pouco complicado, sendo dos próximos capítulos ainda para a gente poder discutir, tá? Fora isso, eu acho que eu posso, né, encerrar aqui hoje, pelo tempo que a gente tem. Daqui a pouco eu preciso, né, iniciar a transmissão lá com a outra turma, então o nosso tempo aqui já vem chegando ao final, e por isso eu, né, encerro aqui o meu monólogo e abro aqui a palavra para quem tiver dúvida, quem quiser as orientações. Quem chegou depois, eu criei uma turma lá no Classroom para a gente poder continuar a nossa discussão, poder continuar os nossos encontros, para eu deixar material para vocês lá também. Então, eu coloquei aqui no chat, estou colocando aqui de novo, você que está entrando agora, se você puder, né, se tiver essa disponibilidade de poder acessar, porque eu vou continuar interagindo com vocês por lá também, tá? Quem quiser, eu deixei uma atividade como forma de vocês contabilizarem a presença lá. Quem não quiser participar da turma, peço que, da mesma forma que me fizeram na semana do nosso encontro passado, me encaminhem no meu e-mail, professora Ju Alfaia, tá? Então, vou até abrir aqui o chat, vou digitar meu e-mail, professora Ju Alfaia. Tomem cuidado, não é Juliana, tá? Não é Juliana Alfaia, é Ju Alfaia só, tá? gmail.com. Me encaminhe e-mail nesse e-mail para a gente contabilizar a presença de vocês aqui hoje, tá bom? Para a gente... me expliquem sucintamente, se vocês quiserem, tá? Se vocês puderem, pode ser no próprio corpo do e-mail, que vocês compreenderam aqui dos nossos, né, dos nossos jogos de ideias aqui hoje, né, porque, infelizmente, não tenho tantas respostas, eu tenho mais indagações, algumas dilemas, algumas discussões que a gente ainda está tentando trazer aqui no mundo jurídico, né, nesses aspectos de processo civil, e não tem como deixar de lado as questões que envolvem o direito material, mas que precisam também ser discutidas no âmbito processual, civil, não é mesmo? E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, né, dizer que é sempre bom reencontrar com vocês aqui, e também colocar propostas, se vocês quiserem continuar os nossos grupos de estudo, eu estou com a ideia da gente se reunir uma vez quinzenalmente ou por semana, dependendo do interesse de vocês, para a gente continuar discutindo esses assuntos, já que eu estou percebendo que várias alterações vêm surgindo. Então, conforme a gente vai passando as semanas, a gente vai visualizando novas discussões e novos dilemas jurídicos para resolução, não é? Então, me despeço aqui de aula, propriamente, mas fico aqui aberta, né, sujeita às possíveis orientações, possíveis questionamentos de vocês. Quem quiser falar também, fica à vontade, tá bom? Obrigada a todos.